Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, que trata da cura do general sírio Naamã. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e depois nós projetamos aí as passagens para a nossa reflexão hoje. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado, o Senhor aqui referindo-se a Deus, tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor rei for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes.
Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro da casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e realizar a Tua vontade soberana em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é conhecida da igreja, certamente, e há muitas mensagens, né? Ao longo da história da igreja, muitos já pregaram e continuaram pregando sobre essa mensagem. Na maioria das vezes, enfatiza-se o problema de Naamã de uma perspectiva individual, né? É Naamã que tem a lepra, tem uma doença, e é ele que precisa ser curado, né? No entanto, quando nós observamos o texto como um todo, a gente percebe que, além da lepra, existe um problema que é bem maior. E esse problema, ele se manifesta nessa perspectiva individual, não é? O problema da lepra de Naamã, mas há também um problema aí coletivo, não é? Que diz respeito ao modo como a sociedade daquela época se relacionava com pessoas que tinham doenças assim como a lepra, não é? Além disso, o texto começa dizendo que Naamã, além de ser leproso, ele era um homem muito poderoso, um guerreiro, um general, não é? Um herói da sua nação, e isso não combinava com a sua lepra, com o fato dele ser leproso. Portanto, nós temos aí, nesse problema coletivo, né, que é o problema do pecado aí na narrativa, né, nós vemos aí, vamos analisar o problema do orgulho, o problema da ganância, o problema de preconceitos, a idolatria e a barganha com Deus ou com os deuses. Em relação à perspectiva humana, nós observamos, por exemplo, que inicialmente o rei recebe uma carta do rei da Síria e ele interpreta a carta de uma maneira muito particular, embora compreensível, né? Porque eles eram
reis e os sírios eram inimigos do povo de Israel. Né? Então, a política do homem aí substitui a política de Deus, impedindo a compreensão correta do rei Jorão acerca do que estava acontecendo. Observem aí, eu peço que o irmão projete aí o verso 7 desse capítulo 5 de 2 Reis. O verso 7. Né? O verso 7 diz assim: quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida, porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Ele interpretou o pedido, né, a recomendação ali do rei para que atendesse a Naamã daquela forma. Né? Existe toda uma explicação dos costumes da época, mas o que eu quero mostrar aqui a vocês é que a perspectiva, por exemplo, do profeta já foi completamente diferente. O profeta, ele vai dizer no verso 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Né? Aqui nós vemos claramente que a perspectiva do profeta, a perspectiva espiritual, né, dá o sentido correto, já que a gente lê o texto e percebe que se trata aqui de descrever a cura de Naamã, que era um rei inimigo do povo de Israel. Né? Portanto, Deus é um Deus que ama inimigos. Não é? Nós vemos também a questão do orgulho de Naamã, o problema do pecado no coração de Naamã, quando ele diz no verso 11 e 12, né, é dito aqui: Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Né? Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então observe, meus irmãos, que no versículo 1 diz: Naamã tinha grande respeito, o rei, né, da Síria tinha grande respeito por Naamã, ele era comandante do exército, né, ele era, por meio dele, Deus deu muitas vitórias à Síria, e é dito aqui que, no entanto, apesar de todas essas qualidades, né, de Naamã, ele sofria de lepra. Mas o verso 11 inverte essa lógica. Né? O verso 11 diz o seguinte: olha, apesar de Naamã ser um homem leproso, um homem que talvez estivesse muito próximo da morte, um homem que sofria um estigma, né, muito grande por conta da sua doença, apesar dele ser essa pessoa, ele achava que era muito importante, né? E que o profeta deveria tratá-lo levando em consideração essa sua condição, né, social, econômica, política. Ele era um homem muito importante para ser tratado da maneira que foi, já que o profeta nem se deu ao trabalho de ir lá à porta da casa receber esse homem tão importante. Apenas disse
o que ele mandou o recado pelo seu servo, do que ele deveria fazer para ser curado. É por isso que me parece insuficiente simplesmente dizer que Naamã era um homem muito famoso, mas tinha lepra, né? E aí dizer que ele era orgulhoso e tal. Na verdade, havia toda uma cultura, todo um sistema, né, cultural, social, político, que colocava Naamã em uma posição de superioridade, né? E isso contribuía para que ele não compreendesse a sua condição diante de Deus, né? Então, vemos também aí o pecado, o problema, né, do pecado aí, a ganância de Geazi, né? Os versos 20 ao 22, né, nós podemos ler aí. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse Sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã, né? Até o verso 22, nós vemos aí o que aconteceu, né? Geazi, apesar de viver tão perto do profeta, do homem de Deus, né, no ambiente de santidade, no ambiente religioso, vendo milagres extraordinários sendo feitos mediante a ação do profeta, ele não se importou com nada disso. Ele mentiu, ele jurou em nome de Deus, inventou uma história, desobedeceu ao seu Senhor, que já havia recusado os presentes, né? E isso nos mostra que há um problema acontecendo aqui que vai muito além da lepra ou da pessoa de Naamã, né? Há um problema muito maior aqui sendo revelado a nós. A lógica do lucro substituindo a lógica do amor de Deus, né? O raciocínio de Geazi, né, era completamente contrário à recusa que o profeta já havia feito em relação aos presentes que Naamã tinha lhe oferecido. Era, sim, um costume, né, levar presentes nessas ocasiões, mas esse costume, só por ser um costume, não significa que expressa realmente a vontade de Deus. Algo não se torna correto simplesmente porque é um costume de um povo, de uma cultura ou de um indivíduo. Portanto, Geazi, né, expressa esse problema, esse pecado que é coletivo, que é sistêmico, que está presente nesses povos aqui, nessas culturas também. E por fim, a gente percebe a idolatria decorrente do nacionalismo religioso de Naamã no verso 17, quando ele diz assim: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. Ele achava que, era o pensamento da época, né, que os deuses eram nacionais, né? Então, como aquele Deus de Israel tinha curado ele da lepra, ele achava que ele precisava de ter algum elemento daquela geografia ali, algum elemento
daquele lugar, né, que garantisse a ele que ele pudesse adorar ao Deus de Israel que havia curado ele finalmente, né, na sua própria terra. Isso é um pensamento que obviamente expressa o modo como ele aprendeu, né? O modo como ele aprendeu. Mas, mais uma vez, nós identificamos aqui o problema da idolatria, o problema da sacralização de solos sagrados, né? Razões para as guerras que existem até hoje, apesar do que Cristo já nos ensinou em relação a essas coisas, né? E aí nós somos convidados a refletir a respeito desses problemas, né, dessas características, também nos nossos dias, né? Será que nos dias atuais, na nossa cultura, né, nós também não encontramos essas características? Eu não quis citar fatos explicitamente, mas pontuei aqui alguns temas, né? Escândalos individuais de líderes religiosos. Nós vivemos numa época em que os líderes religiosos, volta e meia, aparecem nos meios de comunicação, né, protagonizando escândalos de toda a ordem, não é? E, mais uma vez, nós encontramos também uma massa de indivíduos achando que o problema está apenas nesses líderes que cometeram esses delitos, crimes e pecados, né? Quando, na verdade, muitas vezes, eles fazem isso porque sabem que serão acobertados, né, blindados por aqueles que os tratam como semideuses, como heróis, como superstars, né? Muitos deles, inclusive, saem mais fortalecidos desses momentos, desses escândalos, né? Muitos deles até se candidatam, se tornam parlamentares. Isso aqui não só no nosso país, mas em outros países também, né? Nós também vivemos em uma cultura de complacência e condescendência com esses liderados, né? Achando, inclusive, alguns grupos são ensinados que ninguém, nem mesmo a sociedade, de um modo geral, pode fazer qualquer tipo de reprovação social em relação às condutas desses líderes, não é? Isso é uma maneira de protegê-los e de estimulá-los, né, a continuar fabricando esse tipo de comportamento, porque há uma cultura que consome esse tipo de liderança, né? O pecado também se manifesta nos supostos ambientes da santidade, também entre nós. Os géases atuais, usando a lógica de mercado, por exemplo, para corromper a verdade do Evangelho da graça. Mateus 10, verso 8, por favor. Mateus 10, verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, né? Então, nós percebemos que esse problema que é coletivo, né, ele se manifesta nos ambientes da religião também. Coloquem aí, por favor, a segunda
citação não consta aqui. Aqui também a gente percebe que, às vezes, nós não pecamos o pecado dos outros. Às vezes, nós não cometemos o erro dos outros, mas nós cometemos os nossos próprios erros, não é? Então, não adianta apenas identificar e localizar o erro, o pecado na vida do outro. Nós também estamos inseridos nesse contexto, não é, que é formado por pecadores, né? Mas, meus irmãos, a melhor parte de tudo isso, a gente vai observar agora. A graça de Deus operando na história de Naamã desde o início, né? Por exemplo, na vida da menina israelita. O verso 3 diz assim: certo dia, a menina disse à sua senhora, né? Vou ler aqui o 2 para contextualizar. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Veja o que Deus faz da forma que Ele quer, com quem Ele quer e quando Ele quer. A menina era uma escrava. Aquele homem, aquele general, era o responsável pela situação terrível de humilhação que ela e o seu povo estavam passando. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, usou aquela menina, né, e ela expressou um pensamento, um sentimento em relação àquele Senhor, um sentimento de compaixão, de misericórdia para com aquele general inimigo do seu povo, né? E ele provavelmente muito desesperado, né? O texto no verso seguinte já vai dizendo que ele já levou em consideração aquilo que foi dito, a mulher provavelmente contou a ele, e ele já foi pedir ao rei e providenciar, encontrar com esse homem lá em Samaria, né? Então vemos a graça de Deus aí, né? A história do amor de Deus por Naamã aí desde o início. Depois vemos isso, Deus usando os servos do general, os oficiais do general. Verso 13 a 15. Verso 13 a 15 diz o seguinte: depois que Naamã deu meia volta e já estava desistindo da viagem, os seus oficiais tentaram convencê-lo de que ele não deveria fazer aquilo, né? Os oficiais poderiam simplesmente dizer: olha, eu vou ficar calado, não vou dizer nada, ele quer voltar, a gente volta, ele é quem manda, né? Mas os oficiais usaram de bom senso e quiseram ajudar o general, né? Nós vemos aí Deus usando esses homens. Meu Senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito. Quer dizer, o Senhor, que é um general, um guerreiro, um homem corajoso, forte, inteligente, não faria qualquer coisa. Imagine uma bobagem dessa. Mais uma vez, aqui vemos a resposta do general, né? O general pensa o seguinte: mas essas águas desse rio são muito escuras. Ele estava com nojinho da água
do Rio Jordão, quando o natural fosse que o Rio Jordão tivesse nojinho dele, porque ele era o leproso da história, não é? Mas nós vemos aí a graça de Deus usando essas pessoas anônimas, essas pessoas aparentemente insignificantes, e que, de um modo geral, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê isso acontecendo o tempo todo e nos ensinando que realmente os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós vemos também, gente, Deus, a graça de Deus, o amor de Deus agindo no coração do próprio Naamã, quando obedece a Deus, né, cumprindo a ordenança que o profeta lhe deu. Verso 14, obediência a Deus. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Ele obedeceu a Deus, e isso também é graça de Deus. Nós vemos a cura, de fato, o propósito de Deus se cumpriu na vida de Naamã. Ele foi curado, verso 15, vai dizer, o final do verso 14 mesmo, diz: sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. A graça de Deus aí curando. No verso 15, Naamã diz: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Né? Então aqui ele compreende, né, o que aconteceu com ele foi simplesmente a ação do verdadeiro Deus sobre a sua vida. No verso 17, nós vemos a graça de Deus operando também, quando Naamã diz: de agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Não é? Ele percebe que o Deus que o curou é que é realmente o verdadeiro e único Deus. Não é? Ele também demonstra gratidão quando ele insiste, né, com o profeta em lhe dar os presentes. Né? Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou, né? Ele não quis os presentes. E na vida do próprio Eliseu nós vemos a graça de Deus operando, né? Porque Eliseu, mais do que ninguém, sabia que os milagres que Deus realizava por meio dele não poderiam ser comprados ou vendidos, né? E a graça de Deus, meus irmãos, também opera nos nossos dias, opera hoje nas nossas vidas, certamente, né? Deus revela o seu amor a indivíduos e grupos, sem distinção e sem exceção. Porque em João 3,16, coloquem aí por favor, João 3,16, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Todo aquele que nele crê, ele não está dizendo que todos são salvos, nem que todos creem, né? Mas ele diz que se todo aquele que crê, né, obterá a salvação,
obterá a vida eterna. E isso é uma expressão do amor, da graça de Deus sobre todos nós. Usando pessoas improváveis como eu e você, assim como ele usou a menina, né, sem nome, os servos oficiais do general, ele usa até hoje e vai continuar usando pessoas que nos apresentam o amor, a graça de Deus, pessoas que falam desse Deus para outras, não é? E isso é o modo como ele escolheu salvar, curar e converter pessoas. Aqui um verso para concluir, o verso que mais me chama a atenção é o verso que diz assim: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Não é? O que é que isso diz para nós? Às vezes nós mergulhamos 1, 2 vezes nesses rios do relacionamento de Deus com a gente, e nós oramos, suplicamos, pedimos a cura para nós mesmos ou para um parente, um amigo, pessoas que nós amamos, e nem sempre nós saímos vitoriosos. Nem sempre a resposta correta de Deus às nossas orações, às nossas súplicas, é aquela que nós gostaríamos de ouvir, mas porque nós conhecemos o verdadeiro Deus, isso não afeta em nada o fato de sabermos quem Ele é e que a nossa fé não depende de circunstâncias. Observe o que diz Provérbios 16, verso 1. Provérbios 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós, muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus não compreendem como nós podemos continuar acreditando em um Deus que não faz com que todos sejam importantes, né? Que todos orem e recebam exatamente aquilo que pedem. Né? Como é possível crer num Deus assim? Abacuque 3, 17 e 18 responde isso. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda assim, 3, 17 e 18, por favor. 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo folhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei
no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, misericordioso e soberano Pai, nós te pedimos que o Senhor continue operando nos nossos corações, nos perdoando, nos curando das nossas lepras, não apenas individuais, mas nossas lepras coletivas, os nossos pecados compartilhados, enraizados na nossa cultura, Senhor. Que o Senhor esteja realmente agindo, levantando pessoas que possam falar do seu amor, pessoas que possam realmente apresentar o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, disposto a nos amar, sabendo que nós não merecemos esse amor tão grande. Que o Senhor nos ensine a pedir perdão pelos nossos pecados e que nos ensine também a perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.